Boa noite, bem-vindo ao segundo programa do Papo de Criança, onde a rádio é nossa. Hoje, como vocês já sabem, eu vou apresentar Lucas Rosso e Daniela. Então, vamos lá. Eles vão apresentar o tema Ginástica Cerebral do Supera, uma escola maravilhosa. Então, vamos lá. Agradecemos a professora Marina Borsato e Isabela Ribeiro Machado por terem vindo na nossa estreia maravilhosa. Me chamo Letícia Grevan, para me encontrarem, é só chamar no meu Instagram. William, bota aqui na tela. Eu tô apontando certo. Tomara. Se você fala bem e gostaria de participar do Papo de Criança, mande comentário e interaja ao vivo pro Portal Nações. Então, vamos lá. Lucas, primeira pergunta tá pra você. Também uma pergunta. Se apresente para nós, por favor. Olá, muito boa noite. Eu me chamo Lucas, sou especialista em ginástica para o cérebro e tenho 26 anos. Que legal, que novinho. Parece menos de tão novinho, bonito e gala que é. Muito obrigado, Letícia. Estou lisonjeado. Letícia é muito gentil sempre. E, ó, Daniela, se apresente para nós também. Eu sou a Dani, do Supera. Estamos aqui hoje com o convite da Letícia. Estamos muito felizes, Letícia, pelo seu convite. E convido a todos a estarem chamando, ativando o sininho, curtindo, compartilhando. Like. Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, a ginástica para o cérebro. Por que nós precisamos exercitar o nosso cérebro? O Lucas é novinho, eu tenho somente 4.1, Letícia. Só. Uhum. É pouco ainda. Sim, pretendo chegar a mais de 100 anos. Exercito meu cérebro para isso. Que bom, hein? Então, pede pro cérebro até 400, que chega até 200. Metade tem dois lados. Ah, que bom. Sério, 200. Bora, meta. Que nem eu falei, nosso tema é ginástica cerebral. Então, William, bota aqui a imagem. Nossa linda imagem do cérebro fazendo muito esforço. Ó, temos que ler livros. Nosso cérebro tem que se exercitar. Tá? E hoje a gente vai explicar por que isso. Então, vamos lá. Lucas, é verdade que a gente usa só 10% do cérebro? Não, Letícia, isso é um mito. Usamos 100% do nosso cérebro, porque precisamos dele inteiro para exercer todas as funções que o dia a dia exige. Ai, que legal. Achei que fosse verdade aquela história de só 10%, fosse impossível usar 100% ou que não tivesse como. E tem como usar mais de 100%, tipo 110%. Que nem as pessoas falam, tô dando 110% de mim. Dar 110% de si é fazer um pouquinho a mais a cada dia. E o cérebro dá pra fazer isso também? Dá, porque o nosso cérebro, devido à neuroplasticidade, né, que é... como é que eu vou chamar, Dani? Fala, Potencial do neuroplasticidade, cérebro. assim, o nosso cérebro, ele aprende, ele se molda a partir das experiências que nós vivemos, que nós proporcionamos ao nosso cérebro. Ai, que então, legal! isso. E quando você fala em dar 110% de você mesmo, é que todos nós podemos ser melhores em tudo aquilo que nós fazemos. Basta que a gente treine. E acredite. E acredite E com toda certeza. Sorte, mais talento. Sabe que nesse mês, Lelê, as aulas do Supera, elas foram todas voltadas para o autoconhecimento. Legal. E aí, a importância de nós sabermos quais são as nossas habilidades e quais são os nossos desafios. Porque se a gente se conhece, a gente vai potencializar as nossas habilidades. Aprendizado. Perfeito, isso mesmo. E ainda treinar para superar os nossos desafios. Que legal. E o que é ginástica cerebral? Ginástica cerebral é promover exercícios que façam com que o nosso cérebro seja exercitado de forma globalizada. De que forma que a gente faz isso? A gente precisa de novidade,
Variedade e grau de desafio crescente. Novidade, porque se não é novo, o nosso cérebro faz no piloto automático. Já faz na rotina, tipo, o adulto que dirige, vai lá, tá no celular, tá mexendo, tá no piloto automático. Perfeita colocação, Letícia. Exatamente isso. Agora, variedade é para que a gente possa, com a variedade de atividades, de estímulos, exercitar todas as áreas do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, cada parte é responsável por determinada função. Tem vários lados, certo? A gente tem dois lados, Dois né? lados, o esquerdo e o direito, E o direito, né? hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E dividido em 6 lobos. Então, são 6 áreas distintas que precisam de estímulos específicos para que ele esteja realmente sendo exercitado. E o desafio crescente, Letícia, é para a gente chegar lá no 110%. Ah! Muitos acham que a gente vive na área da distração. O que é isso? Hoje, devido a toda a tecnologia, essa massa de informação, né, diária, muitos de nós perdem muito tempo se distraindo em TikTok, em YouTube, em Instagram. Embora ali venha conteúdo de relevância, tem uma pesquisa que aponta que 89% das pessoas que passam mais de 4 horas por dia no celular procuram apenas entretenimento, não procuram informação realmente de qualidade. Nossa, mas eu acho muito difícil você passar 4 horas no celular. Imagina, no dia tem 24. Tu tem que dormir no mínimo 8. As crianças, os adultos, e acho que é 10 as crianças, né? Daí mais 4 horas, tu já eliminou 14 horas do teu dia. Pois Tem é. 10 horas. 4 tu tá na escola. Então só sobram 6. 6 horas não precisa nada. É 1 hora cada coisa que tu tá fazendo. Tipo, tu vai numa aula, é 1 hora. Tu vai fazer um esporte, é 1 hora. Não é menos, 45 minutos. Assim, nosso dia não rende. Na pesquisa, essas 4 horas são ao longo do dia, né? É. Mínimo 4 horas ao longo do dia. É a média de tempo que os brasileiros passam no telefone. E no celular, 89% deles buscam apenas entretenimento. E o que isso pode causar? A distração é muito nocivo para o nosso cérebro. É muito danoso. É perigoso. Como assim? Como assim? Se eu sou uma pessoa distraída, Lê, futuramente eu vou ser uma pessoa que vou ter problemas de memória. Porque a atenção é a porta principal para que todas as outras capacidades do nosso cérebro sejam bem desenvolvidas. Tipo, ter Alzheimer. Tipo, ter Alzheimer. Muitas pessoas pensam que Alzheimer é apenas hereditária. E é só 0,5% de hereditariedade? Existem algumas literaturas que falam sobre 0,3%, outras falam em 1%, mas a grande verdade é que nós somos resultado daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ou deixamos de fazer. E o tempo todo você está falando sim para uma coisa e não para outra. Claro. Então, se você está distraído com qualquer coisa e não está presente naquilo que você precisa fazer, você fala um sim para distração, para algo que não tem importância. E um não para a concentração. Perfeito. Contextualizando, Lele, isso que o Lucas está falando, a atenção, como que entra a informação? Como que a informação chega no nosso cérebro? É através dos nossos 5 principais sentidos. Tato, olfato, Visão, audição, paladar. Exatamente. E leva muito tempo? Não, a todo momento. Agora a gente está recebendo estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo sensorial. E aí, onde entra a atenção? A nossa capacidade de atenção, de concentração, determina o tanto de informações que a gente vai captar. E essas informações, Letícia, elas acionam uma engrenagem. O nosso cérebro funciona como uma orquestra. E aí entrou a informação pelo tanto que eu estou atento. Esse número de informações vai determinar o tanto que eu vou raciocinar, que o raciocínio, as famosas sinapses, correntes elétricas, uma área do cérebro comunicando com outra, é a atividade cerebral, é o exercício acontecendo. E daí, Lelê, é que determina o número de associações, determina o que vai ser memorizado ou não. Que maneiro! Vamos aos comentários, William. Aqui, Paulo Padilha.
meu grande amigo, o melhor farmacêutico do mundo. Boa noite. Boa noite pra você também. Adriana Darabas, oi. Um beijo pra minha amiga Prieta. Regiane Apel da Silva, boa noite. Muito obrigado. Gustavo Seizanatas. Lele, parabéns. E a equipe supera show. Muito boa noite, Gustavo! Que fofo. Elisane Martins, fofura. Ai, que fofo. Adoro comentários. O que é estimulação cognitiva? Dani, essa é pra você, minha querida. Vamos lá. Estimulação cognitiva é tudo aquilo que nós ofertamos ao nosso cérebro para que a gente possa potencializar as nossas habilidades cognitivas. Que legal! Então, estimulação cognitiva, Lelê, são os exercícios que nós entregamos para ficar bom em todas as áreas, para ser mais concentrado, ter mais raciocínio lógico, ter um poder de tomada de decisão muito melhor, ter mais visão estratégica, muito mais capacidade de memória e viver de uma forma incrível. Nossa, que show! E é importante estimular o cérebro na infância? Em todas as fases da nossa vida, estimular o cérebro, assim como manter atividades físicas diárias, é de suma importância. Porque, né, muito se fala em atividade física para manter boa saúde. Bacana, concordo muito com isso. Inclusive, a atividade física faz muito bem ao cérebro. Porém, Claro. também é muito importante a gente ficar atento e cuidar também do nosso cérebro. Afinal, esse carinha de 1,3 kg, mais ou menos, manda em todo o nosso corpo. 1,3 kg? 1,3 kg. Então, a gente tá magro? Se tirar 1 quilo é só nosso cérebro, então. Então, cada dedinho do pé tem 300 gramas. Vou ficar seca se eu tirar o cérebro e o braço e a perna. E aí, ô Lelê, você falou assim, é importante começar desde a infância. Existem fases cronológicas de maturação cerebral. Como assim? Assim, o nosso cérebro, desde que a gente nasce, ele começa a formação. Desde que a gente está lá no ventre, lá no útero da mamãe. Isso que eu ia te perguntar, se era possível com bebês na barriga. Com toda certeza. Lembra que eu falei para você das portas de entrada de informação? Lembro. 5 sentidos. Então, quando eu tô lá no ventre da mamãe, eu começo a estimulação sensorial. Então, ela é de suma importância. E aí, a gente vai desde 0 meses, né? Desde lá da barriga, até por volta dos 5 anos, a gente tem que fazer estimulação perceptomotora. Então, é toda a nossa questão de motricidade e de sensores. Porque por volta dos nossos 5 anos, nós começamos a maturação das áreas especialistas do cérebro. E aí, agora eu quero fazer uma analogia com uma viagem de trem. Imagine agora que nós estamos viajando por uma paisagem muito linda, a janela do trem está aberta e nós vamos visualizando essa paisagem. Que chique, a gente está indo para onde? E a gente está indo Um lugar maravilhoso que nos leva à alta performance e a conquistar o nosso sucesso em tudo aquilo que a gente fizer. Agora você imagine, Lelê, você viajar de janela fechada. A paisagem vai ficando para trás. E assim é com o nosso cérebro. A gente, por volta dos 5 anos, começamos a maturação das áreas especialistas. E ali a gente tem todas as janelas de aprendizado abertas. Se nós não entrarmos lá, naquela paisagem, naquela janela e estimular, algumas vão se fechando. Tá, mas e aí agora? Não consigo mais estimular. Depois consigo, mas não com tanta facilidade. Facilidade, eu não diria facilidade, com tanto resultado, Lelê. O resultado que se tem na estimulação de linguagem, quando a gente está com essa janela aberta, ele é muito maior do que quando ela já está fechada. Mas todos, em qualquer tempo, podemos ser melhores em tudo que nós fizermos. Que legal. Então, o nosso cérebro, de aprender em qualquer idade, ele é um músculo? Ele não é um músculo, o cérebro, na verdade, ele é um tecido. E sim, ele pode aprender em qualquer idade, e assim como o nosso tecido, o nosso cérebro também tem o poder de se regenerar. Assim como a pele, sabe quando você se machuca? Sei. Que ela volta? Eu me queimei de limão aqui e já está se regenerando. Sim, o cérebro tem esse mesmo poder. De se regenerar, de se fortalecer
conforme ele recebe os estímulos. Cérebro inteligente. Demais. Muito, uma máquina fantástica. Por isso que é cérebro, né? Por isso que é o que a gente usa pra pensar. Exatamente. Qual é o tempo ideal que a gente precisa estudar por dia para o nosso cérebro não ficar bom, ele ficar assim ativo? Aí vamos lá. Lembra quando você usou aquele exemplo da pessoa dirigindo? Que ela dirige no piloto automático? Claro. Tudo vai depender da maneira que se estuda. Tudo vai depender da quantidade... Da qualidade. Da qualidade, né, Dani? Isso, da qualidade do exercício que você está recebendo. Porque se você apenas lê, você aprende cerca de 10%. 10%. Se você escreve, cerca de 15%. É isso, Dani? É 20%? A gente tem a pirâmide do aprendizado Sim. lá do William Glasser e a gente vai indo. Volto lá para a porta de entrada das informações, que são os 5 principais sentidos. Aí a gente fala de memória multissensorial. Porque se eu uso visão e audição junto, eu estou lendo e ouvindo. Eu tenho 2 áreas do meu cérebro exercitadas ao mesmo tempo. Estou lendo, ouvindo e anotando. 3 áreas do meu cérebro sendo exercitadas nesse momento. O número de repetições diminui e a capacidade de memorização ela se torna maior e mais fácil. Legal. E uma pessoa assim, vamos supor que tem dificuldade em uma matéria. Vamos dar o exemplo da matemática. Ela pode se tornar professor disso? Quando crescer? Pode superar isso? Com toda certeza. Vou fazer um coro agora, de novo. 1, 2, 3. Com toda certeza. E como é que a gente pode fazer isso? Treinando. Tudo da nossa vida é treino, Lê. Oh, Por exemplo, você aqui agora. É o seu 2º programa, correto? corretíssimo. Aposto com você que lá no seu 10º programa, em algumas áreas onde hoje você acha que eu tenho um pouquinho de medo ainda aqui, lá já não vai ter mais. Por quê? Você já está repetindo essa atividade. Treinando. Tomara. Tomara. Certeza. Fique tranquila que isso é certo. O Supera consegue ajudar crianças especiais? Supera dá aula para crianças especiais? Então, Lelê, a nossa metodologia ela é formada de um conjunto de 6 ferramentas. E sempre que essas 6 ferramentas conseguem alcançar esse indivíduo, independente do desafio que ele tenha, sim, ele vai conseguir resultados muito significativos e sempre positivos. Que legal. Em relação assim, à perda de memória, Alzheimer, que nem faz... E antes, tem como prevenir? Tem. Como? Aí Exercitando o cérebro. e outros fatores, porque nós somos um conjunto. Claro, né? Somos um conjunto de corpo e mente. Nosso corpo trabalha Então- todo junto. Exato. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa se alimentar de forma saudável, precisamos dormir bem, boas noites de sono, precisamos praticar atividade física, precisamos beber muita água. Lembra que eu te falei que dentro do nosso cérebro tem um rio? Lembro. Todos os alunos Supera vão aprender muito sobre esse rio durante esse mês de março. E como é que é esse rio? Tem que ir lá no Supera, aí para descobrir. Senão a gente vai fazer um programa inteirinho sobre esse rio. Vamos fazer um dia? Falar sobre... O nome desse rio é Licor. Aí a gente fala sobre ele. E faltou ainda o 5º e fundamental. Ginástica para o cérebro. Aí está o segredo da qualidade de vida e longevidade. Legal, como assim longevidade? Longevidade, ser longevo, chegar lá aos 200 anos, como a gente falou lá no começo. É, mas daí eu acho que nosso corpo não aguenta tanto. Acho que no máximo vai dar Vamos tentar? A gente tenta, né? Tentar, não a gente machuca. tenta. Ó, e outra coisa, tá valendo. Quem morrer primeiro perde. Nossa! É verdade que nesse salário que a gente tem 2 lados dos cérebros. O Super ajuda a exercitar esses 2 lados? Sim, todas as áreas. Oh. Todas as O cérebro áreas. está sempre em constante comunicação, Lê. Por mais que as áreas sejam especialistas em alguma atividade, em exercer alguma função do nosso cérebro, ela precisa estar sempre em comunicação com as outras áreas para que
a atividade da qual ela exerce seja feita de maneira excelente. Algum jogo, alguma charada que dá pra fazer pra estimular nosso cérebro? Todos os jogos, todas as charadas estimulam o nosso cérebro, Lele. Tudo que você oferece de novidade, variedade e grau de desafio crescente exercita o seu cérebro. Ai, deixa eu interromper aqui, Dani, por gentileza. Lê, inclusive, dá para fazer ginástica para o cérebro em casa, Em casa? com alguns exercícios. Exercício de como fazer? neuróbica, por exemplo. Neuróbica é quando a gente pega algo do cotidiano e faz ela ser diferente. Acrescenta um grau de desafio Por- naquilo que a gente faz automático. Porque quando a gente tira do automático, Só não vai estamos... dirigir de olho fechado. Não. Não, mas tem uma bem legal. Colocar uma venda nos olhos Tá. e tentar vestir uma roupa. Ah, não. Tem uma outra, tentar tomar banho de luz apagada. Escovar os dentes com a mão não predominante. Por exemplo, eu sou destro. Tentar escovar os dentes com a mão esquerda. Eu tento fazer bastante coisa com a minha esquerda, pentear o cabelo, abrir a porta. Muito Que, bom. né, o meu pai sempre fala que a gente tem que não ficar no piloto automático. A gente tem que usar os dois lados, que a gente tem o direito e o esquerdo, não é pra usar só o direito. Exatamente. E você sabia, Lele, que quando a gente está fazendo as coisas com a mão esquerda, é o hemisfério direito que está sendo utilizado? Como assim? É o contrário. Tá, e daí Quando se a gente está usando a esquerda, é o hemisfério direito que está trabalhando, Tá, então se eu tô usando aqui esquerdo, eu tô usando direito. do cérebro. E se eu tô usando direito, eu tô usando esquerdo? Exatamente. Então eu sou canhota. Sou canhota, tu não falou? Loki tá usando. Mas como é que como é que o nosso cérebro não... Assim, tipo, eu tô pegando com a direita e tô usando a esquerda, mas nosso cérebro não se confunde. É uma máquina fantástica. O nosso cérebro nunca se confunde. E como é que a gente, assim, quando perguntam pra gente, ou a gente vai fazer... Acho que o Lucas me falou um dia, tem canais no nosso cérebro, são 300 e poucos canais, né? Uma coisa assim, ligação, que quando tu pensa, quando vai pegar alguma coisa, fazer um comando. Velocidade da sinapse. Isso daí. Ligação, quando você falou, são as sinapses acontecendo. É a comunicação dentro do cérebro. Sinapse é um circuito elétrico entre um neurônio e outro que carrega, que ela transporta a informação dentro do cérebro. Os E comandos. Que show! E essa sinapse chega a percorrer a uma velocidade de 360 km por hora. Na às vezes nem um velocidade carro da vai- luz. Da luz. Imagina você, Lele. A gente vou tomar um gole de água. Tá bom. Quantas conexões o meu cérebro fez e a velocidade que ele utilizou? Eu penso que vou tomar um copo de água, eu já tenho uma reação motora e já estou ingerindo a água. Enquanto ingere, ele tem que trancar a respiração, abrir o canal certo para a água descer pelo lugar certo aqui na traqueia ainda. Nossa, Tudo isso comandado pelo Pelo nosso cérebro. tinha que trancar a respiração pra tomar Não, água. mas isso Isso é são, involuntário. e até pelos teus movimentos involuntários, o teu cérebro é responsável. Ai, seu cérebro malvado. Esses dias, me permitem dar um exemplo? Bonzinho, olha só tudo que ele faz pela gente sem nem a gente ter que pedir. A gente tem que pensar. Entendi. Eu acho que foi um movimento involuntário. Eu tava escrevendo uma redação, tô no quinto ano na escola, e o lápis voou assim na minha mão. Eu fiz assim, joguei o lápis. Foi parar lá no meio da sala. Eu acho que um movimento estranho nesse momento. Não, tu tá O lápis escrevendo. voando. Tu tá escrevendo, foi sério. Tava escrevendo, de repente fez assim. Fui tomar água. Fiz assim, tipo. Cara, era cérebro, era só deixar o lápis em cima da mesa se tu quer tomar água. Eu te entendo, não tem problema. Letícia, me fala de quem você estava com raiva. Esse lápis voador é muito estranho, Letícia. Sei lá, vai ver, o meu cérebro tava com raiva do lápis. Não Pode sou ser. eu, meu cérebro, tá vendo? Você sabia que, Letícia... Vou jogar uma pergunta no ar agora. Quem quiser pode responder no chat? Pode, né? Aham. Então, pergunta no ar agora. Vocês acreditam que a gente toma quantas decisões por dia?
Quantas decisões o nosso cérebro tem que tomar em um dia? Mais de 1 milhão. Se eu vou mexer a mão, é uma decisão. Se eu fico parado, se eu tomar água, eu posso estar deixando de tomar água. Se eu mexer no microfone, eu posso deixar de mexer no microfone. Se eu pegando papel. Vamos lá, será que alguém Se eu tô comentou? vendo comentário, eu não tô vendo. Era o contrário. Regiane Apel da Silva, tá lindo o programa, muito obrigada. Marina Borsato, nossa querida da estreia, maravilhosa como sempre. Parabéns, Lei. Muito obrigada, você também tá maravilhosa. Elisane Martins, amando o assunto. Que bom, Elisane. Rafael Glaval, obrigado pela participação de todos. Muito obrigado também, né? Fabiana Charis. Parabéns, Lelê. Muito interessante esse assunto para o Cassiano. Fizemos sempre estimulação. Eu tenho um primo que ele tem um problema, por isso que eu perguntei das crianças especiais. Francis Sabrina de Farias. Parabéns, Cília. Obrigada, pessoal do Supera. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos essa oportunidade incrível de estar falando como estimular o cérebro e ser feliz. Conhecer uma forma incrível de viver. Que fofo. Francine Borges, tomando. Que fofo. Ela é demais. Francine Borges, Sabrina, que fofa. Francine Borges, Sabrina. Francine Borges, eles são ótimos. Muito obrigado, Francinês. Assunto muito interessante. Regiane Apel da Silva. Muito obrigada. Márcia de 6 anos. Parabéns, Lele Show. Muito obrigado, mãe de um grande amigo nosso. Muito obrigada, dona Márcia. Francine Borges. Desculpa. Parabéns, Letícia. Obrigada. Rafael Glavan. Obrigado, pessoal. Obrigado. Rafael Glavan. Beijo, professora Marina. Um beijão também meu pra ela. Rafael Glavan. Obrigado, Fábio. Que fofo. Rafael Glavan. Francine, tia Sassá, quanta saudade. Zita Terezinha Marcelino Rovares. Parabéns, Letícia. Você é uma ótima entrevistadora e o tema é muito bom. Beijão. Obrigado. Rafael Glavan. Obrigada, Regiane. Obrigada. Pati. Que fofa. Regiane Apel da Silva. Que fofa. Um beijão. Obrigada. As escolas, em linhas gerais, conseguem estimular a ginástica cerebral? Dar uma ajudinha? Com toda certeza. Toda vez que estamos aprendendo, que estamos tendo novidade na nossa rotina, o nosso cérebro está sendo estimulado. Então cada vez... Acho que alguém me falou esses dias, acho que foi até você, que quando a gente tem que tomar decisões, nosso cérebro tá sempre pensando, até... Eu acho que eu li um livro esses dias, até quando a gente tá lá, assim, deitado jogando videogame, o nosso cérebro tem que bater o coração, tu tem que mexer a mão, tu tem que pensar, tu tem que olhar, tu tem que ver. Ele é incrível, são os movimentos involuntários, né? O coração ele não deixa parar de bater, a respiração a gente não precisa pensar para respirar, o piscar dos olhos para lacrimejar, né? Para deixar o olho sempre lubrificado. E o que eu acho muito legal é que assim como a gente bebe água para se hidratar, o nosso olho ele tem que se hidratar. Eu acho que a gente pisca uma vez a cada 4 segundos, né? Mas quando a gente fica olhando para a tela, a gente fica assim, pisca um minuto assim. Me lembrei de piscar agora. Chega de olho, né? Meu olho tá aqui quase dando um treco, quase me chamando, mas, né? Curiosidades sobre o cérebro, Letícia. Me conte que agora eu tô curiosa. Nosso cérebro é responsável por consumir cerca de 25% de toda a água que você toma. Tá. Então, quanto mais água você tomar durante o seu dia, melhor está hidratado, mais hidratado está seu cérebro e melhor a qualidade das sinapses. Então, a velocidade e qualidade da comunicação dentro do cérebro melhora de acordo com o tanto que você toma água. Quando você faz exercício físico, você produz mais oxigênio também, porque tem que aumentar a sua respiração. Melhora a oxigenação. Melhora a oxigenação do cérebro. E dependendo do que você come, o seu cérebro te agradece ou ele fica muito triste com você. Nossa. Porque ele consome cerca de 27% dos nutrientes 40%, que a gente... 40% dos nutrientes de tudo que a gente ingere. que a gente ingere é o nosso cérebro que faz uso. Então, Coitado. Quando a gente fala, Lelê, imagina só, Lelê, quanta energia o nosso cérebro precisa.
né? Porque se ele é responsável até pelos nossos movimentos involuntários, coração batendo, respiração acontecendo, funcionamento de todos os órgãos vitais do nosso corpo, sem falar dos comandos que nós exigimos e são voluntários. Então, veja só, lembra que o Lucas falou lá, cerca de 1,3 kg e precisa de 40% de toda a energia que a gente consome através dos alimentos. E uma curiosidade outro dia, que se a gente fosse pegar todas as fibras do nosso cérebro e esticar elas numa linha reta, daria para dar 3 voltas ao mundo. Chegaríamos até a Lua. Uau! Em um cérebro só? Em um cérebro Em um cérebro só. Então, É a gente tem muita quase 7 conexão. bilhões, né, de pessoas no planeta. 7 bilhões. Mas de uma só, a gente tá falando de Uma só, então tu De imagina. uma só. Tá, eu Tu vou, imagina se a gente ligar isso tudo, né? vou chegar 7 bilhões de vezes na Lua. 7 bilhões de vezes na Lua. E quando o Lucas estava falando da água, é bacana a gente pensar assim. Vou cansar O nosso cérebro ele é tão inteligente, que o Lucas falou lá, é de 25% a 30%. Então, imagina, ele é super inteligente e ele sabe que 70% daquela água que você bebeu precisam ir para o funcionamento dos demais órgãos. Nossa, então, Então, o que ele faz? Se você tomar 1 litro de água no dia, ele vai lá e separa. Bom, 300 ml são meus folgado. e 70% fica para o corpo. Ah, E se você tomar só um copo de 100 ml, você acabou dando somente 30 ml para o seu cérebro. E sinapse, nessa conexão entre neurônios, ela se dá por corrente elétrica. É E o eletricidade melhor mesmo, é faísca. condutor dessa É a água. eletricidade é a água. Por isso que as sinapses acontecem com maior velocidade e em maior quantidade quando a gente está com o nosso cérebro irrigado. que legal. Então, quer dizer, acho que tem aquela história de tomar 2 ou 3 litros por dia, né? Vamos supor, a pessoa tomou 2 litros por dia. O nosso cérebro fica com quanto? 600. 600 ml. 600. Essa Em é média, a gente fala que, né, o mínimo que se deve consumir são 2 litros, mas existe um percentual relacionado à nossa massa corporal. Então, cada um precisa saber qual é o seu peso, sua altura, para saber o mínimo de água que precisa ingerir. Tem pessoas que precisam de 2 litros, mas tem pessoas que precisam de mais de 2 litros. Ah, então vamos supor que o nosso cérebro, a gente toma 2 litros, ele consuma 600 ml. Uhum. Então, se eu tomar 2 litros, 600 ml, nosso cérebro vai pegar só os 600 ali, ou ele vai pegar mais? Ele vai pegar pegar mais. mais. 30% sempre. Não adianta, não dá pra enganar o que ajuda a gente a Não dá para enganar o nosso Pode enganar cérebro. qualquer parte do teu corpo, mas o cérebro você não consegue. Até porque a enganação é ele mesmo quem cria, então ele não vai criar uma enganação para ele mesmo. Nossa, essa me pegou. Quais os exercícios / rotinas que a Supera sugere para melhorar a concentração? Por exemplo, no dever de casa, muitas crianças, assim, que nem aquele app que tem que segurar o lápis ou a caneta. Muita gente está aqui mexendo no microfone, batendo na mesa. Ah, minha tarefa tá aqui, mãe, eu não entendi, pai. Lelê, assim, ó, se a gente vai falar de atenção, existem diversas formas de atenção. A gente tem atenção simultânea, a gente tem atenção alternada, a gente tem atenção sustentada e a gente precisa treinar todas as formas de atenção. No Supera, nós temos uma ferramenta exclusiva para treinar todos esses tipos de atenção, que é o Ábaco, o fantástico, poderoso, magnífico, extraordinário Ábaco! E o restante do conjunto de ferramentas que compõem a metodologia Supera fazem com que todas as áreas sejam exercitadas, o que vai fazer com que você possa utilizar toda essa atenção e concentração que você treinou. Que legal. E dá pra fazer esse ábaco sem ter ele, um ábaco mental? Com toda certeza. No Supera, a gente treina cálculo mental no Ábaco. E é extraordinário, porque você entra num nível de atenção e de concentração muito superior do que quando você ainda necessita do ábaco físico
para fazer essas operações. Não sei nem mexer no abaco normal que é girar. Mas é muito simples. É muito simples. É uma ferramenta bem simples. Ela é poderosíssima, mas é muito fácil de aprender e ela traz resultados extraordinários para a vida de qualquer pessoa. Que legal. E dá assim, quando tu vai fazer abaco mental, tu consegue botar, tirar, botar assim, que nem o normal. E assim, tem que ser uma pessoa muito inteligente pra ter assim o abaco inteiro. Tu tem que ver muitas vezes o abaco, né? Na verdade, na primeira vez que você vê o ábaco, você já consegue, né? A gente começa com contas mais simples, trabalhando somente com as unidades, depois a gente inclui dezenas, centena e assim sucessivamente, e faz trocas de base. Vai lá no Supera, né? Convido todo mundo que está aqui assistindo a gente, Lelê, para fazer o mesmo que você fez. Por que você chamou a gente para vir aqui, Lelê? Porque você fez uma aula lá, não foi? Fiz. Então, você fez uma aula exclusiva e conheceu o ábaco, conheceu todas as ferramentas do Supera e quis compartilhar com todo mundo. Então, todos que estão aqui nos assistindo estão convidados para conhecer o Supera na prática, numa aula exclusiva. Que show! E se eu vou fazer assim, um abaco mental numa prova e eu, assim, erro uma conta da linha de cima, lá os 5, daí dá pra substituir embaixo, vamos supor, eu errei um negócio lá do 5. Tu tem como fazer uma balança, sim, pegar o ritmo de novo? Tem. Ô, Lelê, o ábaco, ele é uma calculadora, né? A partir do momento que você conquista o conhecimento de utilizar essa calculadora, você não vai mais se enganar. Aí a Lelê está aqui falando, né? O ábaco ele é dividido por uma régua central, onde as contas de cima valem 5 e as contas de baixo equivalem a 1. E aí, depois que a gente aprende isso, que a gente internaliza esse conhecimento, a gente não erra mais. E aí, até no mental. O que você acha da gente fazer uma conta? Agora, ao vivo. Curiosidade. Eu adoraria. Adoraria? Vamos fazer junto? Vamos, imaginando o ábaco. Tá. Tem como colocar o ábaco no fundo? Para que todo mundo conheça, veja. Sorobã. Como? Sorobã. O que é isso? Sorobã é é um o nome- ábaco que a gente utiliza no Supera. Só que Soroban é a pronúncia em japonês. Porque aquele ábaco que Soroba. você conheceu é o ábaco profissional japonês. O Sorobã. Ah, por isso que dizem que os japoneses são tão inteligentes, aquelas E criaturas. é por isso que ele é Inteligentes, o país. concentrados, disciplinados. E é o país com o menor índice de doenças demenciais. Sério? Qual era a curiosidade que você ia contar aqui? Eu fiquei curiosa. O ábaco é a primeira calculadora do mundo. Ah, Tem mais de Surgiu há 5 cerca mil de anos. 5 mil anos atrás. É velho! filho! Mais velho que o Brasil? Mas vamos lá, ó. Olha, temos um Lindo! ábaco na tela. Muito bom. Então, ó, a régua central Vamos que lá. marca os nossos resultados. Tudo que está acima da régua equivale a 5. Tudo que está abaixo da régua equivale a 1. E agora a gente show. precisa escolher um ponto de referência para iniciar a nossa conta. Um ponto de referência nesse ábaco não está marcado. É aqui mas na frente, seriam aqui, Lucas. a cada... Oi? É aqui, ó. Ele tá marcando Sim. aqui na frente. A cada 3. É aqui, ó. A cada 3, né? Então, Isso. aqui seria meu ponto de referência da unidade, Isso, dezena e centena. Se aqui vale 1, é uma unidade. Então, se eu aproximasse essa conta aqui dessa régua branca, Eu eu estaria somando 1. Como essa aqui que vale 5 já está aproximada, o ábaco me mostra que já tem 5 calculando nessa operação matemática que eu estou 5 fazendo. mais 1. 6. 6. bem. Muito bom. Agora a gente vai pro mental. Não posso, eu posso ficar Hã? de olho, não posso ficar de olho aberta. Hã? Pode. Pode. Se você conseguir visualizar, Quando a pode. gente faz... Ô, Lelê, concentra. Quando a gente faz o ábaco mental, a orientação é que não se feche os olhos. Concentra. Imagina o teu ábaco agora. Lembra do Ele ábaco lá tem do Supera? contas. Imagina ele com as contas. Qual é a tua cor preferida? Minha cor preferida é verde água. Verde água, então o seu ábaco,
ele tem as contas, aquelas pecinhas ali, a gente chama de contas. Verde água. Ai, que chique, eu quero ensinar. Uhum. Tá imaginando ele? Imagina. Agora, a gente somou 5. Vai lá, imaginando. Lelê, baixa lá do seu ábaco 5. Do seu ábaco com as contas verde água. Já tá o 5 próximo da régua. Uhum. Agora, vamos lá somar 2. 2 de baixo. Uhum. Levou o 2? Levei. Levou? Levei. Bota mais um. Tá. Tá? Com quanto a gente tá? 9. Tá certo, né? De novo, Lelê. De novo. Mesma conta. 8. A gente tá com 8. Foi mal. Boa. Agora vamos tirar 3. Tira 3 lá no ábaco mental. Tira 3. Tira o 5. E soma 4. Quanto tá, Lelê? 4. Muito bom. Muito bem. Como a gente pode, assim, fazer, assim, o ábaco mental já ter ele certinho, imaginado, decorado, de cor e salteado muito certo na mente? Nós temos que fazer várias vezes isso? Treino. Treino. Tudo na vida é treino. Imagine o menino Ney, meu amigo. Outro dia ele convidou para ir lá naquela cobertura dele, só que não ficou pronto ali em Balneário. Imagine se o Neymar não treinasse todos os dias para os jogos. Será que no dia do jogo, se ele ficasse só em casa, será que no dia do jogo ele teria um bom desempenho? Não. Então, se a gente não treinar nosso cérebro, como que é que a gente quer ter um bom desempenho? Não, me pegou agora. E qual que é o melhor exercício de concentração depois do ábaco? Dani, pra ti. Todo e qualquer exercício que a gente faz, a gente trabalha com a nossa capacidade de atenção e concentração. Ele é o início de tudo. Então, qualquer exercício cognitivo que eu vou fazer, ele treina a minha atenção e a minha capacidade de foco atencional. O ábaco é que ele vai diretamente numa parte do nosso cérebro que fica no córtex pré-frontal, que é onde está, vamos dizer assim, o clique da atenção e do foco atencional. E aí, quanto mais a gente treina no ábaco, a gente amplia essa capacidade. Ele age lá direto no ponto certo e exato. Mas todo exercício cognitivo que a gente faz, tudo que faz com que o nosso cérebro seja ativado, trabalha a nossa capacidade de atenção. Que legal. E a tecnologia, vocês usam muito no Supera? Nós temos uma ferramenta exclusiva dos alunos. Atenção, papais e mamães brigando com seus filhos no celular. Não precisa mais. Saiba que isso pode ser produtivo. Então me conta, já que falou assim tão bem, deixa eu tô curiosa e eu tô aqui suando de curiosidade. Vai, a gente tem uma ferramenta exclusiva dos alunos Supera, que é o Supera Online, que ele foi desenvolvido por um instituto francês que é pioneiro na criação de jogos de estimulação cognitiva, de jogos online de estimulação cognitiva. Então, lá, além de se divertir, de estar lá, né, de conquistar o famoso contato com a tela, você ainda vai treinar as 5 principais funções executivas do cérebro. Que legal, então não adianta proibir, né? Tudo é dosado, Lê. Tudo é dosado, né, Lê? Mesmo que esteja videogame faz bem pro cérebro. Porém, em excesso... Faz bem pro cérebro é passar o dia inteiro jogando videogame. 16 horas. Tudo que é em excesso, Lê, acaba sendo prejudicial. Então até se eu tomar água em excesso... Com toda certeza. A gente pode tomar no máximo quantos litros de água por dia? Agora você entrou não num sei, né, tema Lelê? Depende qual... do peso, da altura. Vamos supor que uma pessoa pese 40 quilos e tenha... Pensa assim, Lelê, ela tá lá tomando água, e de repente começa a doer o estômago. Pronto, para, que já tá em excesso. É um medidor esse. Às vezes eu tomo água e quando eu nado, às vezes dá aquele... Tô morrendo, o cérebro volta, que eu quero tomar mais água, que eu já tô com sede. Então, ela é uma aliada com dosagem, a tecnologia. Sim. Com toda certeza, com toda certeza. E o que vai fazer com que a gente saiba fazer toda essa dosagem é estar com as nossas funções executivas em dia. Porque aí a gente para... Lembra que lá no começo o Lucas falou daquele estudo, por volta de 4 horas diárias desperdiçadas? Se a gente consegue, tem habilidade suficiente para selecionar a informação...
a gente reduz esse tempo e ainda aproveita tudo aquilo que está chegando. Qual é a maior dificuldade nos testes das crianças que vocês aplicam? Concentração. Sem sombra de dúvidas. Foco atencional. Inclusive, né, o Supera Nacional identificou que a maioria das mães e pais que buscam o Supera é porque os filhos têm desafios na atenção e na concentração. Visando isso, o Supera investiu forte e lançou um teste de raciocínio e foco para as crianças. E onde é que ele está disponível? No Supera Ginástica de para o Criciúma, Cérebro. No Supera de todas as cidades. São mais de 383 escolas abertas do Supera hoje. E todas elas estão aptas, com especialistas preparados para realizar esse teste de raciocínio e foco. E tem mais, Lelê, de forma gratuita. Porque a nossa missão, Lelê, é levar as pessoas a experimentarem a emoção de pensar e agir de forma inovadora. Impulsionando. Desenvolvendo o potencial do cérebro e impulsionando uma forma incrível de viver. Lelê. Então, assim, é nossa missão fazer com que todas as pessoas possam conhecer quais são as suas habilidades, quais são os seus desafios e possam potencializar e superar. Ah, por isso que é Supera! Supera! Por isso que é Supera. O que vocês fizeram para estimular seu cérebro? Eu tenho certeza que já era bom antes de vocês entrarem no Supera, mas... Você acha? Ou a gente está causando uma boa impressão? Mas agora, melhorou mais ainda ou tá igual? Muito, Lelê. Eu vou falar de mim. Faz 4 anos que eu estou na Rede Supera. Nossa, 4? 4 anos. Aqui em Criciúma eu estou há 2 anos, mas eu já tinha escola em Sara, né? Agora a gente unificou as duas escolas, então quem está em Sara também pode procurar o Supera de Criciúma. Mas há 4 anos, Lelê, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Dentro dos exercícios cognitivos que são apresentados a partir das apostilas de Abrindo Horizontes, tem o Tangram, que é um quebra-cabeça de origem chinesa, composto de 7 peças. Ele é mágico, porque com 7 peças, 7 figuras geométricas... Dá para formar 2.000. Mais de 2.500 figuras. É muita figura. E aí, Lelê, eu cheguei na primeira aula, fui conhecer o método Supera, e eu estava com um grupo de pessoas com mais de 60 anos. Nossa. E aí, eles deram um desafio. Monte um quadrado utilizando 3 peças. E eu... Pi. E aí? Comecei a olhar para o lado, o senhorzinho parecia que tinha 72, 4, o outro lá, 80, montando. Lelê, confesso, colei. Colei, Lelê, porque eu comecei a ficar, meu Deus, está todo mundo montando, eu não estou conseguindo. Já gerou ansiedade. Colei, Lelê, colei naquele momento. Para poder montar um quadrado com 3 peças. Hoje, Lelê, eu olho para qualquer figura de Tangram, eu não preciso das peças físicas. Visualmente, eu já divido o Tangram. Parece que elas já estão se encaixando na mente, Lê. Ai, tipo, aba comental. Vocês gostariam de deixar algum agradecimento? Primeiramente, Lê, agradecer o seu convite, o convite do papai e da mamãe Sabrina, papai Rafael e mamãe Sabrina. Muito obrigado, pessoal. É uma honra para nós do Supera estarmos aqui te apoiando e conte conosco sempre que necessário. Tá, Lê? Sempre estaremos aqui. Eu acho assim, ó, já deixamos um convite para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir posteriormente, que venham conhecer o Supera. Né? É possível fazer uma aula exclusiva, totalmente gratuita. Nos encontram no Instagram. Criciúma Supera. Ou então, bota lá Criciúma Supera no Google. Já tem o nosso site, várias matérias. Segue a gente no Instagram. Papel e caneta na mão. 48988220988. O telefone do Supera é muito fácil de decorar. É 48988220988. 0988 48? 28? Era? Ah, não. 88. Vai lá, Lele, repete. 88 22 09 09 88.
Ou vai lá no Instagram e fala assim, quero saber mais. A gente chama lá, a gente conversa. Muito obrigada. Muito obrigada a você que assistiu e obrigada a esses 2 cérebros super inteligentes que fizeram muito Ai, sucesso. Obrigado, Lê. Chegamos ao final do Papo de Criança. Um beijão, muito Beijo, obrigada. pessoal. Beijo. Obrigada, Lele.